Meu nome é Rodrigo Iório Monteiro, eu sou artista plástico, pintor impressionista. Eu tenho 44 anos, vou fazer 44 anos agora em junho, dia 16. Eu pinto desde os 22 anos, profissionalmente. Desenho desde pequeno, desde garoto, com 8 anos de idade. Já estudei em algumas escolas de desenho. Não fiz belas artes aqui no Rio de Janeiro, mas frequentei o ateliê do Bandeira de Melo, do Raimundo Botelho, frequentei a Casa de Cultura da Estácio, aqui na Barra da Tijuca, e agora frequento o ateliê Souza Rodrigues. O ateliê Souza Rodrigues eu frequento há uns 15 anos, mais ou menos. Interruptamente, né? Algumas vezes assim meio interrompidas. E eu trabalho com pintura de paisagens, figurativo, né? Desenho e pintura de pessoas também, de modelo. E eu procuro retratar um pouco a região da Barra da Tijuca. Procuro sempre fazer um ângulo, um desenho, uma pintura melhor que a outra, porque eu acho que a Barra da Tijuca ainda, infelizmente, não tem uma certa identidade cultural, né? De repente, alguns dos meus trabalhos podem traduzir essa coisa da cultura da Barra da Tijuca, né? Olha, a pintura eu comecei em 2002, mais ou menos, 2002 ou 2003. Foi com o professor Gustavo Mutran, na época na extinta Casa de Cultura da Estácio, onde o pessoal fazia suas apresentações. O Miele fazia apresentação lá. Lá tinha show de rock, tinha banda, na época era show de comédia, né? Era uma espécie de um stand-up comedy. E era um lugar assim muito agradável, assim, onde as pessoas iam para se entreter, sabe? Tinha o melhor café da região, era um ambiente muito bom, muito saudável, muito legal. Eu fiquei nesse ateliê da Casa de Cultura durante uns 4 anos, mais ou menos. Acho que esses 3, 4 anos, de 2002 até 2005, 2006, mais ou menos. Lá eu aprendi técnicas assim de pintura mais antigas, né? Pintura a óleo, de grandes mestres como Velázquez, eu digo alguma coisa assim de Rembrandt. Não foi um estudo muito especializado, mas foi uma espécie de mescla, né? De muitas técnicas que eu aprendi, né? Nessa época eu não trabalhava muito com acrílico, trabalhava mais com óleo. Era uma pintura mais acadêmica que eu fazia. Eu pintei alguns quadros lá que foram memoráveis, que foi o Aguadeiro de Sevilha e foi também Vênus ao Espelho. Deu para aprender bastante. E lá foi o meu primeiro contato com o impressionismo, com a pintura impressionista. Tanto que o meu primeiro quadro impressionista foi pintado lá, há 20 anos atrás. Lá em casa, primeiro tá na porta da minha casa. Meu primeiro quadro impressionista. O quadro impressionista ele veio numa época assim de alívio assim para muitas tensões assim no trabalho. Na época eu estava estudando comunicação social. Eu sou formado em comunicação social, habilitado em publicidade e propaganda. Eu comecei a trabalhar em agência, mas não me adaptei àquele ambiente, um ambiente mais formal de trabalho. Então eu fui trabalhar com pintura, fui estudar pintura e fui trabalhar com pintura, com desenho e pintura. O impressionismo, na verdade, ele é uma linguagem artística, assim, que eu diria de alívio, assim, de muito, não digo terapêutica, mas uma coisa muito bela, assim, muito sublime, né? Porque o impressionismo, você não tem aquele compromisso, né, de fazer aquela foto exatamente igual, entendeu? Aquela pintura muito cinemática, né? Aquela coisa muito rebuscada, muito acadêmica. Os impressionistas, eles romperam com a academia naquela época, né? Eles queriam sair, pintar na rua, entendeu? Se divertir pintando, entendeu? Eles não queriam muito compromisso. Foi o que me trouxe alívio perante as tensões do trabalho naquela época, né? Que era um trabalho mais assim formal, de escritório, de criação, de cobrança, de meta, entendeu? Então foi uma coisa que trouxe mais alívio mesmo. Eu trabalhei com comunicação social de mais ou menos 2002 até 2007.
Eu trabalhei como freelancer de trabalhos acadêmicos, freelancer também de trabalhos assim de PDV, de ponto de venda, peças publicitárias. Trabalhei um pouco também com algumas coisas de website. Eu desenvolvi, não digo uma linguagem, mas eu fiz uma espécie de participação no site daquela atriz Fernanda Paes Leme durante um tempo. Junto com um rapaz na época que ele trabalhava com internet também, mas não foi uma coisa muito representativa, né? Na verdade eu estava estudando naquela época, né? Eu estava com 22, 23 anos, ou 24 anos, e foi um aprendizado, né? Enfim, na época eu já sabia que eu era um artista assim, a nível básico, né? Nível básico e intermediário. Tudo que eu aprendi de lá até aqui foi muito válido. Olha, eu não conheço muitos movimentos artísticos dentro do impressionismo. O impressionismo contemporâneo me agrada bastante. O impressionismo mais acadêmico eu já bebi um pouco na fonte também, mas o contemporâneo eu acho que é o mais influente na minha maneira de retratar as coisas, pelo menos no formato que eu retrato, né? A fotografia conceitual ela é muito influente no meu trabalho. A fotografia conceitual, eu ainda não li muito a respeito, eu não sei nem como explicar direito, mas a fotografia conceitual ela é utilizada nas festas de casamento, né, por alguns fotógrafos. Então, de repente, eu não sei te explicar o que é, porque eu entendo muito pouco de fotografia, nunca trabalhei profissionalmente com fotografia, mas são aquelas fotos onde o zoom é um pouco mais próximo, onde o enquadramento é um pouco mais artístico, mais plástico, né? E eu não sei, é só te mostrando mesmo que através dos meus trabalhos que dá para você ver o que seria uma coisa mais conceitual mesmo. Beleza, harmonia, pureza, tanto que alguns trabalhos que eu faço, por exemplo, de crianças, adolescentes, tem uma candura, né? É uma linguagem um pouco mais antiga, né? Tem uma candura, tem uma ternura muito forte, né? Que não tem, assim, barreiras de religião ou de política, essas coisas, né? Não tem ideologia, né? Eles expressam mais beleza mesmo. A minha vivência como professor, eu só a peguei de 10 anos para cá, que foi quando eu comecei a ter mais experiência dando aulas. Ela vem de uma coisa assim, principalmente das obras de Renoir, de Monet. Eu não digo Van Gogh porque, como é que eu posso dizer? Van Gogh é uma linha artística mais expressionista, né? Expressionista. E nesse âmbito assim eu sou um pouco mais acadêmico, um pouco mais tradicional. Mas nada me impede de daqui a alguns anos utilizar uma linguagem mais contemporânea e mais assim, mais colorida, né? Mais desconstruída, né? Uma coisa assim, né? O trabalho da gente vai sempre se modificando, ele vai sempre mudando, a gente vai sempre tendo influências novas. O importante é sempre beber em fontes diferentes, né? Para você ir transformando o teu trabalho de acordo com o passar do tempo, né? Prática, exercício, insistência. É porque é o seguinte, você pode nascer um cara com um dom muito forte e você pode não praticar, entendeu? Enquanto aquela pessoa, aquele aluno que não tem muito dom, ele vai lá e pratica todos os dias. Então aquele que não tem muito dom, ele está à frente daquele que tem dom, entendeu? Que não pratica. Prática, entendeu? É muito mais transpiração do que inspiração, entendeu? Eu vejo assim a arte assim em tudo hoje em dia, né? Mas hoje em dia a arte ela é uma coisa um pouco mais fria, assim, entendeu?
em tons rebaixados, em parâmetros muito retos, muito certos, entendeu? E eu gosto das coisas assim um pouco mais à moda antiga, um pouco mais belas, um pouco mais líricas, entendeu? Uma coisa um pouco mais rococó, entendeu? Precisa voltar às raízes dela. Porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, uma banana numa fita adesiva, numa parede, todo mundo aplaude e acha aquilo ótimo, né? Bem, é uma vertente artística, mas, sabe, se você for pegar, por exemplo, um artista desses para desenhar um escorço, um perfil, alguma coisa assim, ele não sabe. A não ser que seja uma pessoa que está desconstruindo, um artista que está desconstruindo o trabalho dele, e ele faz isso propositalmente, entendeu? Porque aquilo tudo ele já dominou. Então, aí eu acho legal. Eu acho que é preciso voltar às raízes assim, porque a coisa meio que perdeu um pouco a essência, sabe? Olha, não existe essa coisa de workshop perfeito, né? Existe um workshop onde você tem um aproveitamento muito maior, né? Onde os alunos têm um aproveitamento muito maior. Tem workshops mais longos, workshops mais curtos, né? E depende muito também do empenho do aluno ou da situação emocional do aluno na hora, do professor, mas o workshop perfeito é aquele onde há 100% de aproveitamento, né? Onde o aluno aproveita tudo e escuta absolutamente tudo que o professor fala, ou o aluno ou o próprio professor consegue comunicar absolutamente tudo para o aluno, né? Do que ele está querendo passar naquelas poucas horas de conhecimento, né? As aulas aqui no ateliê, no Senarte, são às quartas-feiras, de 2 horas da tarde até às 17, são 3 horas de aula. Venham quando puderem. Se quiserem tomar um cafezinho com a gente, pode vir tomar um cafezinho com a gente. Podem vir, de repente, observar uma técnica ou outra, um trabalho artístico sendo feito, sendo executado. Serão todos muito bem-vindos.